Espaço lá, o Flamengo quer um outro tipo de centroavante, que participe mais do jogo e tudo mais. Essa é a informação. Que é uma visão... Saudações rubro-negras! Seja bem-vindo ao Nação em Alerta, o seu canal diário de notícias do Mengão. Hoje vamos acompanhar os comentaristas do G4 Band Esportes analisando a decisão do Flamengo de ouvir propostas por Pedro, que na última temporada era considerado intocável pelo clube. Venha fazer parte da família Nação em Alerta. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o mais querido. E os créditos do vídeo vão para o canal da Band Esportes. Tamo junto, Nação. O Flamengo voltou ontem ao Brasil, depois de ser bem eliminado pelo Bayern de Munique. O Gerson está indo embora, o Pulgar está machucado, vai ficar 3 meses, mas tem outra informação importante aí, chegando. Nosso companheiro Mauro César Pereira, do UOL, da TV Cultura e afins, informa que a seguinte frase: se alguém quiser, o Flamengo topa negociar o Pedro. Olha que coisa, estamos falando de um centroavante importante. O Pedro está sem espaço lá, o Flamengo quer um outro tipo de centroavante, que participe mais do jogo e tudo mais. Essa é a informação. Que é uma visão completamente diferente do que tinha, lembra? Quando o Palmeiras tentou... Era contrária, era a visão exatamente contrária. O Palmeiras tentou quase eles subiram o muro. Dessa comissão técnica, eles pegaram o cimento, subiram o muro. Não, daqui ninguém sai, tá? Ele não sai nunca. Agora, a multa é um absurdo. A multa é mais de 100 milhões de reais, a multa para o Nacional, né? Então, provavelmente o Flamengo não vai liberar para um time daqui. Mas não chega a ser normal você poder querer abrir mão ou topar negociar um jogador do tamanho do Pedro, né, Massá? Eu gosto demais do Pedro. Acho que é um jogador acima da média. Posto isso, depois de 2 cirurgias de cruzado, para jogar com o que o Flamengo pensa em jogo, não cabe. Não cabe. Eles querem buscar um centroavante que marque, que jogue, que seja mais participativo dentro do modelo de jogo do Flamengo. É simples assim, não é nada contra o Pedro, é o jeito, é a característica. Certo? Agora, se você faz um time para jogar em função dele, ele vai fazer gol pra caramba. São escolhas. Vou dizer, de novo, o Flamengo não é capaz de mudar o jeito de ser, e não vai mudar, porque o treinador tem essa ideia, e tá certo, não tá errado, mas o Pedro não se encaixa nesse modelo de jogo. Mas assim, Eu não gosto desse argumento. É isso que eu ia falar. Por que o City consegue jogar com aquele poste lá na frente? Haaland. Com o Haaland, estilão, alto, forte, centroavantão, e todo mundo se movimentando, fazendo tudo acontecer pro cara, e o Flamengo não pode jogar com o Pedro assim? Vou te explicar por quê. É até um pouco... uma explicação assim... Dá para você perceber em campo, Vessa. Porque o Haaland, o City está 80%, 70% do tempo de jogo com a bola no ataque. O Flamengo é o contrário. O Flamengo tem momentos em que está com a bola no ataque. Ele não consegue ter o mesmo sentido de jogo do City. Então, o 9, o centroavante, ele precisa se movimentar. Por isso que o Haaland se movimenta menos, em tese, que se movimentaria no Flamengo. Agora, a pergunta boa é, o Haaland daria certo no Flamengo? Então, mas aí daria. Claro, por quê? Porque você tem que mudar o jeito de jogar. Então, se você fizer o Haaland marcar o lateral direito, ele não vai jogar. Sim, mas o Pedro não é um jogador que você merece falar assim, deixa eu, tentar fazer esse cara entrar no meu time? Porque ele tem a qualidade para finalizar e pôr a bola dentro do gol. Na minha visão, sim. No futebol brasileiro, sim. No futebol brasileiro, sim. Pô, fala um centroavante melhor que o Pedro no Brasil. Um só. Não tem. Tô exagerando? Não, o do Corinthians é melhor que ele. O Yuri Alberto? Hoje é. Não é. Hoje? Não? Hoje porque o cara tá voltando de contusão e parará. Exatamente. Mas assim, eu tenho uma outra nas melhores pergunta. condições. O que o Flamengo está enxergando que a gente não está enxergando para ele ter mudado a visão? Bom, pode ser que tenha outra coisa aí, né? Sim. Pode ser. O que eles estão internamente enxergando? Antes era um muro que subia com cimento para ninguém chegar perto. E agora eles quebraram o muro e falou, pode vir aí que pode levar. É outro departamento de futebol, né? Não é o Marcos Braz, é o Boto, que é um europeu, não é o... Pode ser. Uma outra visão. O técnico tal, é o Felipe. Pra mim tem a ver com filosofia de jogo. Eu sei, mas acho que existem jogadores e jogadores. Acho que tem jogadores que merecem você
mergulhar na situação e falar assim, mas como é que eu posso aproveitar esse cara aqui? Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Então, isso Felipe é eu já difícil. consigo entender que não. Já é mais razoável entender que não. Mas você abrir mão do cara... Ó, topamos negociar o Pedro. Eu entendo o que você está falando, O cara foi de Copa do Mundo. concordo com o seu raciocínio, porém, o Flamengo... O Pedro não se encaixa na filosofia do Flamengo hoje, cara. Eu entendo, mas... E aí, entendendo como é que é o futebol brasileiro, se o Felipe Luiz vai embora daqui 3 meses, vai sair mal, dar uma loucura, Aí vem o vai próximo, embora... vocês são loucos, vocês liberaram o Abriram. Pedro, o cara que eu acho- mais gostava da minha vida. Pra mim é muito espantoso isso. Esse é o Não risco estamos que se falando corre. de Vai ter que um pegar mais atacante duzentão qualquer. e meter num jogador. Né? Quem joga mais? O Vitor Roque ou o Pedro? O Caleri ou o Pedro? E o Alberto, você acha que é o Roberto, mas... Não, hoje sim, pela fase atual. Mas eu fui injusto porque o cara tá voltando de lesão. Você tem razão. O Pedro é mais jogador que qualquer um deles, individualmente. né? Isso que me espanta. Eu acho que é um jogador. Acho que o Flamengo viu o Sorlotti, né, do Atlético de Madrid no Mundial e viu uma oportunidade de mercado de vender o Pedro. Porque se esse cara consegue ser ali Jogar. um titular ali, um cara referência no ataque do Atlético de Madrid, imagina o Pedro, né? Porque eu fico me perguntando, qual é o mercado do Pedro hoje? Qual seria esse mercado? Na hora que a gente caiu esse muro, a gente consegue ver mais ou menos o nível que os times estão e tal. Qual seria? Seria um mercado europeu abaixo do que a gente está vendo no Mundial, por exemplo, uma Turquia? Terceiro escalão, perfeito. é possível. Portugal, Turquia. Mas E não ele é- jogaria e não- no Atlético de Madrid, por exemplo, não Ninguém vai jogaria? pagar o valor que o Flamengo... Não, e não Falou time não, então, grande. mas a informação do Mauro César, para deixar claro, a multa é altíssima, é 160 milhões, mas o Flamengo tem um valor que ele fala, por isso aqui eu topo. Eu topo. Que é muito menor que isso. Essa é a informação. Agora, você trocaria o melhor jogador do Palmeiras pelo... Sem ser o Estevão que está indo embora, pelo Pedro? Depende, cara. O Paulinho pelo Vou Pedro? fazer outra... Trocaria o Paulinho pelo Pedro? Nem a pau. Eu vou dar uma reformada Não, na também não pergunta. trocaria. Eu Os trocaria. 25 milhões do Vitor Roque você usaria para... Porque o 25 eu acho que o Flamengo hoje venderia. Você usaria para Não. tirar o Pedro? Não, Você não trocaria o Paulinho pelo Pedro? não trocaria. Você trocaria? Nem o Vitor Roque? Nem o Vitor O Roque. Vitor Roque eu trocaria. Eu trocaria. Eu não. Vitor Por dois Roque? motivos. Eu trocaria. Primeiro que o Pedro precisa de alimentação. Assim como o Vitor Roque. No Palmeiras não vai ter. O jeito do Palmeiras jogar favorece ainda menos o Pedro. Eu não sei não. Eu tenho certeza. O Flaco O Pedro, não joga? o Pedro é bom, o Pedro é um cara bom pelo alto. Flaco Tem joga mais em recursos, características muito peculiares, né? Que é o time Olha, eu achava preparado para Ele ele. iria muito bem. O Vitor Roque ainda não... Veja bem, de todos os jogos que o Vitor Roque fez, contem quantas chances de gol ele teve criados pelos companheiros. Gente, é quase nada. É muito pouco. O Pedro precisa que o time trabalhe para ele. Mas Na filosofia do Abel não cabe. Mas acho que o Flaco, se você consegue comparar o Flaco com o Pedro mais ou menos de característica. Não, o Pedro é muito mais jogador que Então, o Flaco. Por isso que eu acho que ele poderia Então se dar troca bem. pelo Flaco, Você beleza? trocaria o melhor jogador do Corinthians pelo Pedro? A Memphis. pergunta é sempre o Roberto. Memphis. Acho que tem que ser o Yuri, porque aí fica Tá, o Yuri. característica. O Yuri não. Foi Não? artilheiro do Brasil ano passado, 31 Bom, gols. o Pedro estava jovem. fora de... Sim, provavelmente o Pedro teria sido ele, porque ele foi ultrapassado pelo Yuri, inclusive. Mas eu acho que do Yuri, não. 23, 24 anos de Yuri. O jogador precisa jogar sem bola também, gente. Não adianta ser romântico. Eu sei, mas vem cá, tem muito jogador que não, Não, joga sem bola. não é eu sei, eu não sei, nem mais. Precisa jogar. Não. Sem bola não dá, Tiras. Entendeu? É o sonho Não, de uma noite de verão. Tá bom, eu vou te Põe falar. todo mundo junto, o Arrascaeta Pedro. não joga sem bola. Quando ele joga nos confrontos nacionais, ele é o, Só ele é joga o- ele, ele é o artilheiro não do joga brasileiro. dois, tá que bom? nem ele. É o artilheiro Só um do joga brasileiro. sem bola. Então é possível jogar sem bola. 2 sem bola não Bom, dá. estamos falando de um. Estou falando Ah, do de um, Arrascaeta em beleza, campo. ok. Pode jogar, é possível jogar. Pode, um é. Tem jogadores que jogam, que tem times que jogam com jogador que joga um é sem bola. possível. E acho que não estamos falando de um cara que não pode nunca ajudar em nada. O cara pode evoluir. Ele tem quantos? 28 anos? Ele não pode, nem menos que isso, ele não pode ter um aprendizado ele não vai ser o sei lá quem que marca todo mundo, mas ele é um cara que pode 28. tem 28, ele podia ter um trabalho de uma comissão técnica para fazer
Ele jogar. Poderia, mas não será Lembrando essa. que o nosso subconsciente, a gente está, infelizmente, enviesado com o momento ruim dele. Sem dúvida. Faz ao ano passado, quase que esse cara não ia ter discussão para ninguém aqui, hein? Vem aí, vou zoar aqui, tá? Messi? Não, Pedro. Eu não sei, Pedro. Pô, é verdade. Que agora E nós agora o estamos cara tá aqui, voltando. O Pedro é um craque, é um ótimo nós jogador, estamos- é um grande definidor. Mas para isso você precisa ter um time que jogue para ele. É simples. Você não me perguntou, mas eu não trocaria o Gé do Palio, a Ponte Preta, Eu ia te pelo perguntar. Pedro. Nem o Elvis. Não, no... Já é bom, hein? Vou dizer... Leva. Vou falar do meu time. No São Paulo, eu trocaria qualquer jogador pelo sim. Pedro. Qualquer um. Escolhe um aí. Ó, vamos rasgar o Fidic, pô. Não. Vamos, pô. O Casares vai lá, pô, na festa julina lá. O Santos trocaria o Neymar Pô, pelo Pedro? vamos lá. Eu trocaria. Eu também. No... Neymar não joga. Os Santistas estão falando Tassiano pelo Pedro. Aí também é E o brincadeira. Tiquinho pelo Pedro. Tiquinho pelo Pedro. E o Cruzeiro, Caio Jorge pelo Pedro, jovem e tal? Aí eu tenho discussão. É duro, né? Aí tem discussão. Veio da Jorge, Juventus e e tal. tarará e tal. Não troco, não. E esse foi o vídeo, nação. Agora quero saber de você. O Flamengo está certo em negociar o Pedro? Realmente ele não se encaixa no Flamengo? Quem será o seu substituto à altura? Deixe seus palpites aqui nos comentários. Ah, e se quiser continuar por dentro de tudo, tem mais conteúdo aqui do lado. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.